Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Gratos ao nosso Deus por sua vida e bondade. Estamos mais uma vez nesse recinto de adoração, para bem dizer aquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O texto que nós lemos nessa manhã, na introdução deste culto, é o texto que versa sobre um momento especial na vida do profeta Ezequiel, quando Deus, lá em Ezequiel 37, para você que chegou após a leitura, leva o profeta a uma experiência diferente, uma visão extraordinária, em que o profeta precisa, convidado por Deus, caminhar no meio de um vale. E quem nunca leu esse texto? Um texto precioso e bem conhecido de todos nós. Deus caminha com Ezequiel, toma-o pela mão e o leva numa transcendente visão até um vale. E o Ezequiel, conta-nos a Bíblia, começa a transitar em meio àquele vale e ele chega a algumas constatações. E depois dessa jornada breve de caminhada, ele retorna para entregar o relatório a Deus. E ele diz, olha, eu andei no vale e eu constatei que existe uma dimensão quantitativa. São muitos ossos. Muitos ossos. Também percebi que existe uma dimensão de tempo. Os ossos estão sequíssimos. Então não é apenas uma quantidade enorme de ossos estendidos sobre o vale. É também ossos que já estão nesse vale há muito tempo. E eu queria apenas reprisar os versículos 1 e 2 para que nós possamos, nessa dinâmica, construir a reflexão desta manhã. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Você consegue perceber que o Ezequiel é convidado por Deus para caminhar no vale, e é o próprio Ezequiel que precisa empreender esse esforço de busca nesse vale. E depois de feito isso, ele, no relatório que apresenta, ele diz que no vale só tem uma coisa: ossos. E numa manhã como esta, não é incomum Deus também nos convidar a caminhar em meio a alguns vales. Lugares que nós deixamos reservados e que não visitamos muitas vezes, porque não são lugares desejáveis, mas que estão aí para serem visitados. Às vezes o vale da nossa história diz respeito à nossa interioridade. E Deus nos pega pela mão e nos leva a esse espaço para que a gente chegue a algumas constatações importantes para a vida. O Ezequiel caminha no meio do vale e ele volta à presença de Deus e ele traz a ideia de que naquele lugar só haviam ossos. Mas para quem ele apresenta o relatório? Ele apresenta o relatório àquele que tem o que falta no vale. Deus, o Deus de Ezequiel, o meu Deus e o seu Deus, tem o nervo, a carne, a pele e o espírito. Tudo que falta no vale, Deus tem. Então, se o Senhor te convida a caminhar no vale existencial, e se você não consegue encontrar vida, você chegou ao lugar correto. Se você veio a esta manhã nos visitar neste espaço sagrado, porque caminha e não encontra vida, só deserto, sequidão e morte, nós queremos te apresentar um Deus que tem o que falta no teu vale. E quando você se aproxima desse Deus, as coisas mudam de cor.
E o Ezequiel diz que aqueles ossos eles estavam sequíssimos, vencidos pelo elemento do tempo. Mas quando Deus ordena que ele profetize, o tempo é desconsiderado. Porque diz a Bíblia que um milagre se instaura naquele vale. Logo nós percebemos que a palavra proferida por este profeta vence o tempo. Porque esta palavra não tem prazo de validade. Você sabia que a Escritura funciona depois de algumas horas? Se a palavra nasce de Deus, depois de algumas horas ela tem validade? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, e depois de algumas horas ele chega na casa de Jairo. Os irmãos lembram a história. A menina já havia morrido, já há algumas horas. Jesus olhou para a menina e disse: Talita, come. Que a palavra de Jesus funciona depois de algumas horas. Menina, levanta. A menina se soergueu, ele olhou para Jairo e disse: põe o pão para assar aí que ela está com fome. Então a palavra funciona depois de algumas horas, mas também depois de um dia. A Bíblia conta-nos que em Naim Jesus estava transitando e o cortejo de vida se encontrou com o cortejo de morte. Uma viúva vinha trazendo seu filho em um caixão. E diz-nos a palavra que Jesus tocou o caixão, tocou o esquife. Depois de um dia ou dois, esta palavra continua tendo o mesmo efeito. Eu imagino alguém dizendo assim: manda o coveiro fechar a cova e convida ele para vir tomar aqui o restinho do chá com bolacha que sobrou do velório. Porque a morte se encontrou com a vida, e quando a morte se encontra com a vida, algo novo acontece. Então essa palavra, ela tem crédito depois de algumas horas e depois de dias. Mas o profeta Ezequiel nos lembra que esta palavra tem crédito depois de longuíssimos anos. Porque estamos falando de um vale repleto de ossos sequíssimos. E esse texto nos lembra que existe um Deus que renova a nossa esperança e que nos declara nessa manhã que não é tarde demais para recomeços. Nós estamos hoje falando sobre um Deus que faz nova todas as coisas. Nós estamos explicando e declarando a bondade de um Deus que fez a mãe pagar o enxoval da criança com dinheiro da aposentadoria. Pastor, explica melhor esse negócio. Irmão, quando a Sara entrou na loja para comprar o enxoval do Isaac, ela pagou com dinheiro do INSS. Já fazia 30 anos, viu, Rosinha, que ela recebia o aposento. O INSS é por minha conta, viu? Então é tarde demais para mim, é tarde demais para você. Já declararam para você que é tarde demais para você tentar de novo. Mas o Espírito de Deus te trouxe a esta manhã para dizer para você que existe uma palavra profética direcionada à tua história, à tua casa, ao teu casamento, à tua vida, aos teus filhos, à tua família, aos teus sonhos, aos teus projetos, aos teus ideais. O Deus de renovo e restauração está entre nós nesta manhã, e a sua boa palavra nos instrui a continuar confiando na palavra deste Deus. Continue. A palavra de Deus continua viva, eficiente. E aí a Escritura nos conta no versículo de número 3 que Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel traz talvez o conselho mais importante para a dinâmica do aconselhamento cristão. O Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor Deus, tu sabes. O Ezequiel está nos ensinando que nós, em dados momentos da vida, precisamos nos livrar da pressão de dar respostas. Porque às vezes nós temos a tendência de pensar que todas as respostas partem dos nossos lábios. E quando você está escutando alguém com dor, enquanto a pessoa fala, você nem escutou o que a pessoa está dizendo, você já está elaborando a resposta. E esse profeta nos ensina que nós precisamos nos livrar da pressão de ter sempre a resposta.
Porque a resposta que todo aquele que sofre precisa está naquele que sabe. E você não sabe o que dizer, mas tem um que sabe. E a sua missão é apenas dizer: eu conheço um que sabe. E você não está entendendo muito bem porque está distante dele, mas se você voltasse para ele, vai fazer todo sentido. Existe um que sabe nesta manhã, e este Deus é o Deus que cuida de nós. Portanto, é sábio dizer: o Senhor sabe. Ora, se o Senhor sabe, como eu consigo enfrentar o drama? Se aproximando do Senhor que sabe. Vivenciando uma experiência de proximidade, um relacionamento profundo com este Deus que sabe. E aí todas as coisas nas nossas vidas passam a ter sentido. E aí vamos caminhar porque nós temos aqui muito a pensar. Chegamos ao versículo de número 7. Quando Deus olha para o Ezequiel e diz: Ezequiel, você já declarou que eu sei mesmo. Então eu te ordeno que tu profetizes sobre estes ossos. E o Ezequiel começa a falar. Ele abre a sua boca e ele fala, ele declara. E no versículo 7 a Bíblia diz que houve um ruído enquanto ele profetizava. E eis que se fez, na tradução corrigida tem um termo ribuliço. É um termo que era muito comum e muito usado nas orações da década de 80, né? Ribuliço. Os irmãos ouviam os irmãos dizendo: eis que eu sou Deus que faça um ribuliço. Tinha essas coisas assim estranhas, né? Eu estava numa oração há uns 15 anos atrás, aconteceu um episódio estranho, irmão. Uma irmã foi profetizar, e aí eu me lembro dessa oração lá na minha cidade, nas vigílias, e aí quando ela foi dizer: e eis que eu sou um Deus que faça um ribuliço, deu um lapso na cabeça dela, e ela mudou a palavra. Ao invés de ribuliço, ela trocou por cambalacho. Ela dizia: eis que eu faço um cambalacho. Aí os irmãos perceberam que ela estava assistindo Tieta do Agreste. Olha. Misericórdia. Era novela que tinha uma pessoa que usava cambalacho lá. E aí ninguém orou mais, né, irmão? E os irmãos riram, e depois ficou todo mundo pensando: sabe por que os irmãos riram? Que os irmãos também estavam assistindo a novela. Olha que tribulação. Eles entenderam o mistério. Aí ficou mais complicado. Eis que eu faço um ribuliço, né? E aí algumas pessoas entendem esse ribuliço como um movimento, né? Só que o profeta nos diz que depois que o ruído acontece, o ribuliço acontece, as coisas voltam para o lugar. A Bíblia diz que cada osso se uniu ao seu. Você consegue pensar nisso, irmãos? Você consegue pensar que são ossos de um exército no primeiro século? Um exército possuía 400 mil soldados. Se você calcula que um adulto tem 206 ossos, nós estamos falando de 82 milhões e 400 mil problemas resolvidos com uma palavra. Você consegue pensar que o fêmur voltou exatamente para o espaço adequado? Que a mandíbula colou-se ao espaço craniano? Que todos os ossos voltaram ao seu devido lugar? Porque uma palavra foi declarada, advinda do eterno Deus. Porque uma única palavra profética foi declarada, as coisas retornaram ao seu lugar de origem. O que Deus está nos ensinando é que enquanto nós produzimos ruído de adoração nesse lugar, o Senhor Espírito Santo está devolvendo as coisas ao seu devido lugar lá fora. O Senhor está trabalhando na sua história e na sua vida. O Senhor está agindo em nós. Seja bendito o seu nome para sempre. Você veio aqui para produzir ruído de adoração, de celebração. Bendiz ao teu Deus. As coisas voltam ao lugar, as coisas retornam ao lugar. Porque tem um Deus que cuida de nós. Porque existe um Senhor que cuida de nós. Use a palavra. Ora, é muito comum se ouvir as pessoas dizendo: enquanto a Bíblia é a esperança. Enquanto a vida é a esperança, né? A gente diz: enquanto a Bíblia é a esperança, amém, irmãos? Não é enquanto a vida, é enquanto a Bíblia. São 82 milhões e 400 mil problemas resolvidos a partir de uma palavra que nos foi colocada. E nós temos a Escritura Sagrada, e cada palavra das mais de 10 milhões de palavras da Bíblia Sagrada possuem vida suficiente para mudar trajetórias e reverter situações de cativeiro nesta manhã. Portanto, eu quero dizer para você que você tem que continuar crendo, e a esperança renovada em seu coração. Sabe por quê?
porque o céu vai passar e a terra também, mas esta palavra que tem poder para mudar as coisas continuará. O céu passa, a terra passa, o tempo passa, mas a palavra permanece evidente, poderosa, majestosa, transformadora. Portanto, profetiza nesta manhã. Profetiza sobre o deserto, profetiza sobre o vale, profetiza sobre aquilo que gera morte na sua história. E o Senhor trará vida, o Senhor trará restauração, para a honra e glória do seu nome, que é bendito para sempre. Então essa palavra, ela tem autoridade, e ela nasce dos lábios do profeta, e esta é a mesma palavra que Deus lança sobre os nossos corações nesta manhã. Uma autoridade profética, uma autoridade decisiva, uma autoridade que verga o nosso coração para confiar em Deus e saber que o Senhor cuida das nossas vidas. Então o primeiro milagre que acontece é o milagre da união. Diga comigo, milagre da união. Cada osso se uniu ao seu osso. Este é um grande milagre. E talvez seja o elemento mais importante para se iniciar movimentos transformacionais, é a gente pensar em união. Aquilo que está distante precisa voltar ao seu devido lugar, para que então se preserve um lugar de milagres. Deus trabalha nos espaços de união, e Deus começa unindo as coisas nesse texto. O segundo milagre é o milagre do nascimento. A Escritura diz: e olhei e eis que vieram nervos sobre ele. Ora, no corpo, o nervo, ele é a interconexão entre o corpo e o cérebro, o cabeça. Quando Paulo escreve a Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim: todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e conjunturas e ligamentos, cresce. E este crescimento é procedente de Deus. Um crente em Cristo Jesus precisa ser parte deste corpo. Precisa estar conectado com o cabeça, que é Jesus Cristo Nazareno. Precisa ouvir dele os seus direcionamentos. Receber dele a graça necessária para hoje. Somente para hoje. Para amanhã o Senhor tem uma outra graça. E o dom da bondade e da misericórdia de Deus repousará novamente sobre a sua vida amanhã. Mas para hoje o Senhor tem uma especial graça de visitação. E nós precisamos, abraçados a esta verdade, continuar vinculados ao cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor. Aiden Wilson Toze diz o seguinte: Deus não se curvou à pressa dos nossos dias e nem à mecânica do nosso fazer. Se o homem deseja ter comunhão com o cabeça, ele precisa dedicar as melhores horas do seu dia a conhecer a sua vontade. Se nós desejamos estar conectados ao cabeça, que conhece não apenas o nosso presente, perdoou o nosso passado e estabelece segurança para o nosso futuro, nós precisamos dedicar o melhor dos nossos dias. Não o que sobeja, não o tempo que sobra, mas o melhor dos nossos dias. Então o segundo milagre fala-nos desse milagre de conexão. São os nervos que se conectam. É o cérebro que transmite. É o cérebro que, a partir das sinapses, ordena as ideias, e essas ideias movimentam o corpo. Sim, é Cristo quem dirige a nossa história. Sim, é o cabeça quem conduz a nossa vida. E conectados à igreja, vivendo a experiência de corpo, como membros desse corpo, do corpo místico de Cristo, nós estamos ouvindo e sendo direcionados pelo cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor. E aí nós temos um terceiro milagre, que é o milagre do crescimento. A Escritura diz: e então cresceu a carne. Ora, é estranho pensar nisso, né? Porque no momento em que o autor fala dos ossos, ele fala de união. Quando ele fala dos nervos, ele fala do nascimento. E quando ele fala da carne, ele fala do crescimento. E todos nós sabemos que a carne, ela tem sempre uma conotação pejorativa. A carne, quando a Escritura fala de carne, está falando de elementos de tentação, de provas, de lutas. O espírito está pronto, mas a carne é? Os irmãos conhecem isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No entanto,
o autor cuidadosamente nos diz que no momento da carne houve crescimento. Ora, de alguma forma, o Espírito de Deus nos instrui, por meio desta ministração bíblica, que Deus também nos faz crescer nos tempos de prova e de tentação. Que Deus também molda a nossa história, e Deus também trabalha, talha e transforma o nosso viver nos tempos difíceis. Ou você não lembra de Daniel? Quando Daniel disse não aos manjares do rei, se você pensa que os manjares do rei eram manjares desprezíveis, não eram. Era a melhor carne do seu tempo. E Daniel disse não aos manjares do rei, para honrar e glorificar o seu Deus. E ele foi vivendo santidade, e a sua vida tornou-se um luzeiro naquele lugar. E o Daniel cresceu tanto, que quando colocaram ele na cova, o leão olhou e disse, é grande demais, não dá para devorar. Quando Davi enfrentou o leão sem que ninguém percebesse, ele estava confiante em um Deus que o livra. Nesse tempo de prova e tentação, o Davi continuou um gigante. E Deus o fez crescer. Davi cresceu tanto que quando colocaram ele no ringue com Golias, Golias olhou para ele e disse, é grande demais. Ele olhou para Golias de cima para baixo. Ele olhou para Golias e disse, quem é você, incircunciso, que está enfrentando o exército do meu Deus? A tua carne eu darei às bestas da terra e eu vou mostrar para você quem é Deus em Israel. Isso é coisa de quem cresceu, irmãos. Isso é coisa de quem maturou. Isso é coisa de quem aprendeu. Isso é coisa de quem confiou. Bendito seja o nome de Jesus. Você acredita que Deus te fará crescer? Você acredita que nos dias maus, nos dias de prova, nos dias de angústia, nos dias de indecisão, o Senhor te fará crescer? Existe um Deus trabalhando, existe um Deus mudando, existe um Deus restaurando, sim. Existe um Senhor que trabalha mesmo nos dias difíceis. Você lembra de José? José enfrentou tantos dramas, esquecido, vendido, abandonado. E a história conta-nos que ele diz não na casa de Potifar. Ele vela por Deus e por sua vida com Deus na casa de Potifar. Não havia uma pessoa para reprová-lo, mas havia um Deus presente ali no Egito. E o José honra e vive santidade na presença do seu Deus quando não há aplausos a serem ouvidos. Quando tentado, José diz não ao pecado e diz sim à santidade. E ele cresce. Ele cresce. Ele se torna tão relevante que foi preciso colocar um trono da mesma altura de Faraó para ele sentar. E aí ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. O nome do primeiro significa Deus me fez esquecer. É lindo isso, né? E aí o nome do segundo é Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quem acredita no Deus que produz crescimento nos dias maus e nos dias de prova, a semelhança de José, o Senhor te fará crescer. Continua firme, vivendo santidade, suportando o dia mau. Continua olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Coloca diante dele a tua vida e a tua história. Confia a ele os teus passos. Sim, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos restaura nessa manhã. A bondade de Deus repousa sobre nós e nos faz crescer. Nos faz maturar, nos faz aprender. E neste processo de crescimento, todos nós seguiremos firmes na presença de Deus. Mas há um ato de Deus, mesmo em dias de tentação e em dias de prova, há um ato de Deus que nos faz crescer nos dias de aflição. Então, nesta terra de aflição, José cresce. E nesse deserto, nesse vale de aflição que você está enfrentando, permaneça firme. Esta é a palavra de Deus a você. O Senhor te fará maior. E esse maior não é maior no sentido de te tornar superior aos demais. É maior no sentido de te tornar mais dependente daquele que cuida da sua vida e da sua história. É maior no sentido de te colocar prostrado ante a santidade, a bondade e a vontade do seu Deus que cuida de você. Deus nos faz crescer, irmãos. E como é precioso ouvir esta palavra e ter a consciência de que existe um Deus que cuida de nós. E aí nós temos um último milagre, e eu considero ser um dos interessantes milagres, que é o milagre da extensão. A Bíblia diz que cresceu a carne e estendeu-se a pele. Diga comigo, estendeu-se
a pele. Ora, a extensão da pele, ela tem uma explicação quando a gente pensa no texto de Ezequiel, porque nós estamos falando de um corpo que agora já não é mais apenas ossos e carne e nervos, mas que ganha o maior de todos os membros, que é a pele. E este corpo recebe a pele. E quando recebe a pele, a Escritura conta-nos que houve um processo de extensão. Eu lembro-me de um autor brasileiro que ele disse que nós temos a missão e a responsabilidade de aprofundar o nosso ministério, de aprofundar a nossa vida com Deus. A responsabilidade e o cuidado de Deus é estendê-lo. Nós temos o compromisso de aprofundar, Deus assume o compromisso de estender. Quando você pensa em Pedro e Paulo, você consegue imaginar qual dos dois ministérios é mais importante, se o de Pedro ou de Paulo? Do ponto de vista de importância, ambos são importantes. Nem Paulo é mais importante que Pedro, nem Pedro é mais importante que Paulo. Mas é inegável que o ministério de Paulo é mais extenso que o ministério de Pedro. Paulo foi mais longe, irmãos. Paulo é responsável por quase todo o Novo Testamento, ele foi mais longe. E sabe por que Paulo foi mais longe? Porque ele tinha mais pele. Quanto mais pele, mais extensivo será o nosso ministério. Paulo estava prestes a morrer. Faltavam dias para a sua morte. E Paulo diz assim em Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, ele fala a Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, mas especialmente a pele de cordeiro, a pele de cordeiro, especialmente o pergaminho. Ah, Paulo, mas já Nero vai partir a tua cabeça numa guilhotina. Mas eu quero continuar consumindo a beleza de Deus. Eu quero que você traga os pergaminhos, porque é pele. Quanto mais Escritura, mais distante você pode ir. Quanto mais amamos a Escritura, mais haverá extensão de Deus no seu ministério. Mais longe o Senhor nos levará. Por isso que o Ezequiel diz que há extensão no momento da pele. E aí nós chegamos a um momento interessante. Porque o homem está quase todo formado. Ossos unidos. Nervo interconectado. Carne enxertada. E uma pele estendida. Então esse homem, aparentemente completo, não tem vida. O Ezequiel nos diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, porque esse homem está de pé, mas não tem vida. E aí o Ezequiel começa a profetizar ao Espírito, e diz, ó filho do homem, dize ao Espírito, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos. Ora, irmão, já havia ali ossos, nervo, carne e pele, mas não tinha vida. E a Escritura nos diz que o profeta profetizou e o Espírito recaiu sobre eles. E quando o Espírito recaiu sobre eles, a vida se instaurou naquele lugar. Eu quero dizer-lhes, irmãos, que é possível viver uma vida cristã, recebendo todos os primeiros milagres declarados. Está de pé, participante da igreja, membro da igreja, vivendo a experiência de congregar, lendo a Escritura. Mas se não for a presença doce, poderosa, restauradora e renovadora do Espírito de Deus sobre nós seremos apenas um ajuntamento. Se não for a presença de Deus sobre nós teremos uma comunhão que mais parece um clube social. Se não for a presença do Espírito de Deus em nós, a nossa oração estará sempre centrada no homem.
Se não for a presença do Espírito de Deus em nós, o nosso crescimento será disfuncional. Mas quando o Espírito de Deus age em nossas vidas, esse Espírito traz perenidade, permanência. 110 anos depois, nós estamos cantando e celebrando a bondade de Deus, porque há um sopro do Espírito em direção a nós, há um sopro do Espírito regendo as nossas decisões, guiando as nossas lideranças, conduzindo a nossa comunidade. Há um sopro sobre o exército de Deus, e é a presença do Espírito de Deus que gera vida em nós. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem a presença do doce Espírito de Deus, o que nós teremos é um ajuntamento até solene, mas para que este ajuntamento instaure vida e possa ressuscitar mortos que chegam aqui aprisionados em seus delitos e pecados, é preciso que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo seja liberado a partir de uma palavra de Deus sobre todos nós. Quem deseja ouvir a voz do Espírito e receber a sua doce presença neste lugar, há um sopro de Deus sobre nós nesta manhã. Se tu creres que o Espírito que sopra como o vento repousa sobre nós nesta manhã, abre os teus lábios e bendiz o nome do teu Deus, porque há uma graça estabelecida sobre nós, há um mover de Deus que instaura a vida sobre nós. Toda sequidão e morte, todo vale será transformado. O transformador de vales está nesse lugar. Um Deus que visita a nossa interioridade e sopra a vida sobre a nossa história. Um Deus que instaura e restaura-nos está nesse lugar. Seja o Espírito de Deus residente e presidente em todas as instâncias das nossas vidas nesse lugar. Convide ao Espírito de Deus para que Ele seja esse companheiro amigável e próximo de jornada. Convide ao Espírito Santo de Deus, porque sim, é o Espírito de Deus quem faz isso por nós. E aí eu gostaria de trazer duas últimas reflexões, para já encaminharmos a nossa ministração para o final. A Bíblia conta que o Ezequiel só conseguiu constatar uma coisa: ossos. Nada mais que isso. Mas o Deus de Ezequiel, quando olhou para aquele vale, não viu ossos. Viu um exército. Porque a visão do Ezequiel é míope, limitada. Mas quando Deus vê o nosso vale, Deus vê o nosso vale de forma distinta, a partir do que Ele pensa para nós. Você pode ter chegado aqui hoje pela manhã, e ao fazer uma jornada no Vale da Vida, você pode ter constatado algumas coisas difíceis. Morte, por exemplo. Fragilidade, queda, transgressão, incoerência. Eu não sei como foi que você viu e o que você viu no seu vale. Mas eu desejo profeticamente declarar sobre a tua vida e sobre a tua história. Existe um Deus que vê você a partir daquilo que Ele sonha para você. Você só está vendo morte, Ele está soprando vida. Você só está vendo culpa, Ele está soprando perdão. Você só está vendo destruição, Ele está reconectando as coisas. Você só está olhando a sua incapacidade, Ele está dizendo: eu sei, eu sou o Deus que sei, e eu te ergo com a destra da minha justiça, e te declaro nesta manhã que eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Eu sou aquele que te abençoa e que cuida da tua história. Eu sou aquele que te escolheu e aquele que vive em ti. Eu sou o Senhor que renova a tua esperança. Então, se você tem a percepção do Ezequiel, eu quero apresentar a você a percepção do teu Deus. Deus não vê o vale, Deus vê o que há de melhor em você. Deus lembra-se do melhor momento da sua vida e Ele diz: volta a esse momento. Deus lembra-se daquele tempo em que por horas você se debruçava na presença dEle, e Ele diz: eu tenho saudades daquele tempo, retorna.
Pois há um tempo de esperança e renovo para a sua casa e para a sua história. E você não será definido por sua visão, porque é uma visão maior, mais expressiva, mais agradável a respeito da sua família, a respeito da sua casa, a respeito da sua vida. Esse Deus que nos percebe vivos, esse Deus que nos percebe de pé, esse Deus que nos percebe fortes, esse Deus que nos percebe unidos, está aqui nesta manhã para nos lembrar que o mesmo Espírito que foi sobre o vale de Ezequiel repousa sobre nós neste lugar. Que você possa receber a presença do Espírito que sopra sobre nós. Que você possa dizer: vem Espírito sobre mim. Vem Espírito sobre mim e renova a minha esperança. Renova as minhas forças. Eu quero voltar, Senhor, a ser aquilo que o Senhor pensou para a minha existência. E aí eu concluo a ministração dizendo a você que nervo, ossos, carne, pele e espírito. São estes os elementos que Deus usa em Ezequiel 37 para montar o humano. Carne, nervo, ossos, pele e espírito. Está pronto? Ora, não tenho certeza, mas parece que sim. Pois a Bíblia diz que o exército se pôs de pé. É assim que termina o vale de Ezequiel. Primeiro, um lugar de morte. Quando ele escuta a voz de Deus e profetiza, a vida se instaura no vale. O transformador de vales muda a história do Ezequiel. Pastor, mas tem coisa que é necessário para a vida e não foi citada. Um corpo não respira sem sistema respiratório. Não há como oxigenar o cérebro sem o coração. Os rins precisam estar funcionais. E por que Deus não falou desses órgãos vitais? Deus fala de nervo, carne, pele e espírito, mas não fala de outros órgãos. Mas está claro no texto que eles viveram. E essa é uma última palavra a você. Existem coisas que Deus não falou, mas fez. Você veio esperando que Deus falasse com você nessa área de luta que você está enfrentando? E Deus não foi específico na mensagem, né? Pois recebe essa palavra de Deus para você. Tem coisa que Deus não falou, mas isso não significa dizer que Ele não tenha feito. Quem acredita no Deus que continua fazendo milagres, quem acredita no Deus que opera no invisível, quem acredita no Deus que gera vida, que gera vida, que gera vida, bem diz, glorifica, enaltece o nome do nosso Deus. O fato dele não ter falado não significa dizer que ele não está operando, que ele não está fazendo. Ele está fazendo. Deus está fazendo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Nós vamos cantar como um só homem, como um exército. Você que ouviu esta palavra e nesta manhã deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, corra aqui à frente. Você só pode perceber a partir da limitada visão. Existe um Deus que percebe você no melhor da sua vida. Vem aqui à frente. Você que deseja se reconciliar com Deus. Você que fez hoje um tour, uma caminhada no seu vale existencial e encontrou lugares inabitados do Espírito. Vem à frente. O Senhor tem restauração para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Enquanto cantamos, você pode correr aqui à frente. Após este louvor nós estaremos orando, crendo que o Deus que transforma vales vai mudar trajetórias na sua vida. Podem vir. Vocês estão livres para tomar essa linda decisão diante de Deus. Esta manhã é uma manhã de restauração.